Ele está à frente da administradora de benefícios que já vendeu plano de saúde para mais de 40 mil pessoas em 18 estados brasileiros. O Histórias Empresariais recebe Flávio Cirilo, CEO da Quali Saúde. Bem-vindo aqui ao nosso podcast, Flávio. Prazer, obrigado pelo convite, prazer estar com vocês hoje aqui. Eu que agradeço. Bom, queria começar falando sobre a Quali Saúde, sobre a história, sobre a atividade, como que funciona, como que opera a empresa. A Quali, nós fundamos a Quali em 2014, era uma necessidade na época do meu sócio, o Dr. Walter, né, que era dono do São Bernardo Saúde. Ele queria ter uma administradora que fosse mais específica para ele. Que você tem nesse mercado várias... Ele era médico, doutor Walter? Walter? Doutor Walter é médico. É médico. É médico, claro. Ortopedista. Não atua mais, né? Hoje em dia ele tá mais... Na área empresarial? Ele tá mais curtindo a vida. Entendi. Já trabalhou muito aí, depois que ele vendeu a empresa, ele tá mais com a família. Mas era uma necessidade da gente ter uma empresa que pudesse fazer a venda exclusiva, né, para São Bernardo Saúde. Nós fundamos a empresa com esse objetivo. E essa empresa depois veio o processo de venda, a empresa ficou um pouco... não stand-by, mas ela ficou um pouco mais assim, devagar no processo de expansão. E no ano passado, eu fiquei ausente também um tempo da empresa, por uma questão empresarial, por questão de no compete. No ano passado, eu voltei para a empresa em março. E aí a gente retomou todo o processo de crescimento, né, todo o plano que a gente havia montado para a empresa desde março do ano passado. A gente saiu de março do ano passado, nós tínhamos 9 mil vidas e finalizamos dezembro com 30 mil vidas. E hoje a gente tem 40 mil vidas. Então, a gente fez um processo de expansão interessante. A administradora, né? O que você perguntou, o que é uma administradora? A empresa que faz a gestão de 3 coisas, basicamente, de uma operadora. Ela faz a venda para a operadora, ela faz a emissão, né, o faturamento da cobrança dos boletos para o usuário, e ela faz o atendimento. Então, um atendimento usuário que precisa de pegar a segunda via de boleto, tirar alguma dúvida sobre o plano, ele liga para a administradora de benefício. Cobrança, então ele terceiriza, né? A cobrança e a venda e esse faturamento são a área da operadora que é terceirizada para uma administradora. É a parte financeira, por assim dizer. É uma parte mais burocrática, que você deixa a operadora mais livre para cuidar da parte médica da saúde do usuário. É isso. Entendi. Basicamente isso. Então, assim, não é só a venda. Existe toda uma gestão ali, a estrutura para atender o cliente. Você tem que ter os canais de atendimento obrigatórios da ANS, tem que ter o 0800, tem que ter chat para falar com ele, tem um aplicativo, tem o WhatsApp, a emissão das cobranças, o descritivo da cobrança, enfim, você manda imposto de renda, declaração de imposto de renda. Toda a parte de faturamento, porque você tem tanto o plano coletivo por adesão que é vendido para o individual, para a pessoa física, e quanto o empresarial, que você tem que mandar faturamento para a empresa, emissão de nota, tudo é a gente que faz. Uma administradora faz. Então, tem uma parte do relacionamento com o cliente muito importante aí do plano de saúde que é realizado pela administradora. Dia a dia tem um contato muito grande com o usuário e com as empresas. Você tem uma relação muito próxima com o usuário. Mas para marcar um exame, por exemplo? Aí é a parte médica. Aí é a parte médica. Isso, aí é o que a operadora fica mais livre para poder, no seu dia a dia, tomar conta do usuário na parte médica. Aí é a marcação de exame, marcação de cirurgia, é a relação da operadora com o prestador de serviço, com a clínica de imagem, relação com o médico, relação com os hospitais. Então, ela fica mais preocupada na saúde realmente do usuário. E a parte de venda burocrática com a gente. O mercado de plano de saúde movimentou em 2024 um valor de 5 bilhões de reais ao todo, né? Um mercado muito grande, e aqui no Espírito Santo ele tem uma fatia ainda mais expressiva do que nacionalmente. Isso, o Espírito Santo é um case em várias coisas no Brasil na área de saúde, né? Hoje o Espírito Santo tem uma taxa de cobertura percentual da população com plano de saúde, 33%, a gente está empatado ali com Brasília, a gente só perde para São Paulo e Rio de Janeiro. Vitória, capital com a maior taxa de cobertura, 61% da população tem plano de saúde. Nossa, a maioria, né? Maioria. Isso assim, é um case aqui do Espírito Santo. Isso é plano de saúde tanto empresarial, aquele que a empresa oferece, quanto o particular. Isso. Você tem 3 tipos de plano de saúde que são oferecidos no Brasil todo, né? Não é diferente aqui no Espírito Santo. Você tem o plano pessoa física, que é a relação contratual ali da operadora direto com o usuário final. Você tem os planos coletivos por adesão, que é aí onde entra as administradoras de benefícios, que é a venda do produto que é criado para uma categoria.
Então, você tem um produto que é criado para advogados, ele é comercializado via a Caixa de Assistência do Advogado ou pela OAB. Você tem um produto para engenheiros, ele é comercializado via o CREA ou via mútua. Você tem um produto para o comércio, ele é comercializado via as entidades do comércio. Então, o que a lei criou lá em 2009, a lei das administradoras, foi para categorizar e você dar preços corretos para cada nicho. Porque antes da lei, existia um problema, até já entrando um pouco assim no porquê dessa legislação de 2009, que cria as administradoras. Você tinha as entidades de classe que elas comercializavam sem ter um critério atuarial, né? Sem ter, porque o atuário, quando ele faz o preço, ele vai pegar qual é o perfil dessa base aqui. Se é um grupo de advogados, entende-se que é um grupo que vai trabalhar mais no escritório. Se é um grupo de construção, entende-se que é uma atividade um pouco mais de risco. Então, ele vai trabalhar na construção, no prédio. Então, existem utilizações de planos de saúde diferentes ali. Então, por isso que existem preços diferentes. Quando isso era misturado antes de 2009, o problema é que você, no final de 12 meses, sempre tinha um reajuste muito alto para a população que estava ali naquele contrato. E a ANS começou a perceber que isso foi cada vez mais sendo difundido no Brasil com associações de serviço... chegou no escritório uma vez a Associação dos Consumidores de Energia Elétrica, para você ter ideia. Você não tem como calcular risco atuarial de um negócio desse. Então, a lei de 2009 foi para separar, ela criou a figura da administradora justamente para ela poder separar as entidades de classe, os perfis de público, para você precificar isso de forma correta, para evitar que esse reajuste fosse uns reajustes exorbitantes. Isso sempre sobrava para o usuário final, porque aquele que estava em tratamento, ao final de 2 meses, ele tomava um reajuste muito alto, que ele não conseguia pagar, e ele tentava migrar para um outro plano, mas ele já tinha uma pré-existência. Ele não conseguia migrar de plano. Sempre sobrava para o usuário final. Ou ele estava em tratamento e não tinha como ir para outro plano, teria que assumir, arcar com aquele reajuste lá de 40%, 50%, 60%. E aí a ANS teve que intervir, que isso estava ficando uma coisa, né, descontrolada, e ela criou essa figura da administradora. Então, hoje a venda ela é uma venda... Ela é mais dentro dessas caixinhas, né? Que são as caixinhas atuariais, que a gente chama. E ela corrigiu, a ANS conseguiu corrigir um pouco desses reajustes por conta disso. Então, essa é a figura do coletivo por adesão. E o terceiro é o empresarial, né? O PME direto, tanto via administradora, a gente também vende empresarial, quanto a operadora direto para as empresas, que aí é o funcionário da empresa. É a relação CNPJ com a operadora ou CNPJ via administradora com a operadora. Isso é o mais comum até, né? Falando em reajuste, desde a pandemia, acho que o processo se tornou ainda mais dramático aí depois, né, da Covid. Os reajustes passaram a ser um pouco salgados, né, um pouco pesados para a população. Houve um aumento de preço que era maior do que o que se via até então. Isso, você acredita que vai se atenuar ou esse processo deve continuar? E como fazer para evitar que o preço suba tanto? Tem um controle de custo? Se não mudar, eu vou dizer assim, que eu acho que esse processo o formato da saúde no país, ele precisa realmente ter uma mudança geral em alguns pontos especificamente, eu vou dizer por quê. Porque você tem uma inflação de inflação médica de 17%, 18% ao ano. Nossa. Você vai concorrer com um reajuste salarial... Mais de 3 vezes maior do que... Não tem como competir. Pra você ter ideia, o plano de pessoa física foi reajustado agora, a autorização de reajuste 7%. Isso até é ruim para a operadora, porque o produto tem um controle do reajuste lá do pessoa física, né? Isso exclusivamente com o plano de pessoa física. Ele tem um reajuste de 6%, 7%. A inflação médica 17%, 18%. Só por isso o plano... já não fecha a conta em 2, 3 anos, essa conta já não fecha mais. E foi por esse motivo lá atrás que quando essa regra do reajuste ser controlado pela Agência Nacional de Saúde, todo mundo parou de vender, quase todo mundo parou de vender plano de pessoa física. Ou vendia com um preço muito mais caro. Você inviabilizou esse mercado. Por isso que o mercado coletivo por adesão se formou nessa regra de segurar o reajuste. Então, você tem uma inflação médica muito alta, você tem tecnologias que são imputadas hoje no rol da ANS, desconsiderando uma série vou dizer, uma série de premissas. A gente discutiu isso até num seminário recente agora, jurídico, da área da saúde. Tecnologias que não passam pelo CONITEC, Comitê Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias.
Você tem drogas que são incorporadas e aí tem alguns casos que nem foram incorporadas no rol, mas que são autorizadas pelo judiciário. Uhum. E não é dizer que isso é culpa do judiciário, porque também não é, porque o judiciário ele quer preservar a vida e as decisões que ele toma são basicamente em cima disso, de preservar a vida. Então, você tem uma droga que tem chance de salvar o indivíduo, ele vai autorizar. Mas isso na balança, isso não para de pé, porque se você está autorizando algo sem conhecimento do Conitec, sem a percepção de orçamento do SUS ou das próprias operadoras de saúde, isso sempre vai sobrar essa conta para o usuário final, em forma de reajuste. Então, você está colocando novas tecnologias. Você está tendo um aumento, você tem um aumento da questão das liminares, né? E isso vem desde a Constituição Federal, depois que foi criado, e depois foi criado essa percepção após a Constituição que garantiu a saúde como livre e total para todo cidadão brasileiro. Isso cada vez mais vai ganhando um regime de cobertura total e de urgência, porque você entra com a liminar para ter o processo garantido mais rápido. Isso vem aumentando ao longo dos anos, isso é desde a Constituição. E aí você vai somando isso tudo, novas tecnologias, o reajuste da área da saúde, da inflação médica, as liminares judiciais, isso vai piorando o atendimento do usuário, porque a operadora, né, ela tenta se esforçar aqui para garantir pelo menos o básico para o usuário, mas no final, com essa inflação médica que sobra, isso sempre vai cair no colo do beneficiário. Então, existe alguma coisa para ser feita? Eu acho que existe. O governo tentou fazer um plano agora, tentou criar um plano agora popular. E isso que é o plano que garantia pelo menos a consulta e exame, que muita gente depende disso no SUS e não consegue, porque a demanda é tão alta, o SUS não consegue atender essa demanda. Você tem uma quantidade enorme, uma fila enorme de alguns tipos de procedimentos, de alguns tipos de exames e algumas consultas com alguns especialistas. O governo entendia que esse plano popular viria para poder pelo menos garantir que o usuário tivesse o diagnóstico daquilo que ele estivesse sentindo. Se você tem esse diagnóstico mais rápido, a possibilidade de você tratar aquilo que você tem também, precocemente, de você sair daquele problema, também seria percentualmente mais eficiente. Só que isso teve uma chuva de entidades indo contra essa proposta do governo, que esse plano, esse sandbox da ANS, que era um teste que a ANS ia fazer, caiu por terra. Estimava-se que nós teríamos, hoje a gente tem um pouco mais de 50 milhões de usuários no plano de saúde, no país. Estimava-se que mais 50 milhões seriam cobertos, pelo menos, nesse tipo de produto de consulta e exame, que era um produto que sairia na faixa de R$80. Uhum. Se isso passa, você desafoga muito o SUS. Você iria criar uma condição para o sistema privado de saúde, que princípio ali do mutualismo. Quanto maior a base de gente pagando, maior você está diluindo o risco. Então você ia incorporar o sistema privado de saúde, mais 50 milhões de vidas, você desafogaria as operadoras de saúde e você melhoraria a capacidade de diagnóstico da população e deixaria com o SUS apenas o que fosse ali o hospitalar, urgência e emergência, ou tratamento continuado. Eu acreditava muito nesse projeto do governo. Eu acho que seria um primeiro passo, não para um Obamacare, como foi feito nos Estados Unidos, mas eu acho que seria um grande passo para a gente, pelo menos, ter o diagnóstico precoce da população e incentivar a população a se tratar e a buscar um check-up, a fazer o diagnóstico precoce. Infelizmente, isso caiu, porque várias entidades, né? Eu não vou ficar citando quais são as entidades, porque eu acho que isso é ruim, mas várias entidades foram contra esse projeto e, infelizmente, esse projeto caiu. Esse projeto da ANS seria uma busca por uma solução, então. Essa seria uma das poucas em anos que a gente assistiu, uma iniciativa em anos que tivesse um impacto tão profundo, tão positivo na área de saúde do brasileiro. Muita gente disse assim das entidades, como eu falei, não vou ficar citando as entidades, mas isso não é o tratamento completo do usuário. Não é o tratamento completo, mas hoje ele tem. Não tem. Quer dizer, tem, mas tem uma demanda tão grande. A demanda é tão grande, quando o SUS é universal,
né? O SUS ele tem a característica de ser universal, ele não pode não ter escolha de raça, cor, ele é para todos os cidadãos brasileiros. Então, assim, quando você criou esse plano de saúde público, vamos chamar assim, não se calculou a demanda disso. Desde o início, desde a Constituição Federal, quando a Constituição colocou que a saúde é universal para todo cidadão brasileiro. Então, assim, a demanda do SUS é uma demanda que ela é praticamente... É impossível você resolver a conta, o SUS resolver a conta sozinho. Então, por isso que eu falei que era uma das poucas, em anos, iniciativas que talvez melhorasse muito, principalmente o diagnóstico precoce da população. Porque hoje ele tenta, no SUS, uma consulta com um especialista, ele demora meses no especialista, dependendo da especialidade. Eu vou citar um exemplo de um caso aqui, clássico, que a gente teve no ano passado aqui no estado, que foi uma fila de 600 crianças que precisavam de um neuropediatra no hospital infantil. E aí você vai colocar a culpa no governador? A culpa não é do governador. Não tinha, a gente não conseguia fazer, não conseguia primeiro achar o especialista, porque você ter um neuropediatra para fazer um plantão lá específico, é muito específico, não tinha no estado, você tinha que trazer gente de fora. E veja, uma fila de 600 crianças para fazer uma consulta, e não é só uma consulta, porque ele faz a primeira consulta, mas depois ele tem que ter o tratamento continuado, de um neuropediatra. Era uma fila que, o que resolveu nesse caso foi a telemedicina. Ele colocou lá a telemedicina e resolveu a fila de 600 crianças. Mas nós estamos falando de uma especialidade. Você imagina isso em todas as especialidades. Uma fila de vários meses para atender uma especialidade. Imagina as outras especialidades. Aí você conseguiu a consulta. Aí o médico vai e te pede uma tomografia. Você vai conseguir essa tomografia depois de 2, 3 meses. O que você estava tentando, o que a família estava tentando identificar, que poderia ter sido um diagnóstico no primeiro momento aqui, vai ser diferente daqui a 3, 6 meses. E esse era o ponto que essa medida do plano básico, desse plano popular, ela viria para mitigar isso, para tentar resolver isso, né? Então, assim, infelizmente, eu não sei se isso vai voltar, essa pauta ainda volta nesse governo, não sei se ainda volta, mas era uma coisa que era o primeiro passo em anos que a gente enxergou que tinha algum tipo de solução, porque você... E só complementando, eu acho que esse tema está longo, mas eu acho que é importante. Tem um outro mercado que existia um medo do outro mercado, de um mercado dos cartões de benefício, desse mercado acabar. Mas eu acho o contrário. Eu acho que isso ia fortalecer essas empresas de cartões. Os cartões de benefício são uma espécie de planinho ali. Os cartões eles não têm uma legislação. A partir do momento que a ANS implanta uma legislação que te obriga a dar todas as especialidades e todos os exames, os cartões de benefício que quisessem se manter nesse mercado, eles teriam que cobrir isso, né? Eles teriam que oferecer isso, essa cobertura obrigatória do rol de consultas e exames da ANS. Eu acho que seria bom não só para as operadoras de saúde, mas também para os cartões de benefício, porque é um novo segmento que você estaria criando. Existem cartões de benefícios enormes, com uma população enorme. Eu acho que isso iria ajudar a ser um segmento a se tornar perene. Porque hoje é um segmento que ele não é regulado. Você contrata hoje um cartão de benefício, um cartão que te dá consulta e exames, ele não tem obrigação de te dar todos os exames, nem todos as consultas. Geralmente com desconto, não é isso? Ele te dá o desconto, tem alguns que tem até uma rede credenciada, que ele paga até a consulta, mas ele não tem uma regulação para ele. A partir do momento que esse sandbox da ANS passasse, vigorasse, existia uma grande chance desse mercado se tornar um mercado perene. Esses cartões começarem a vender isso. Tudo bem que era uma lista pequena de empresas que começaria o teste, mas tinha tudo para dar certo esse teste. E essas empresas incorporarem essa legislação e passarem a vender esse plano. Então, é uma pena que isso não tenha dado certo, tá? Assim, eu acho que perde a população, né? Mais uma vez, eu sempre falo, a conta sempre cai no colo da população. Sempre cai no colo da população. E essa foi mais uma que poderia ter dado certo. Voltando aqui à questão do número de pessoas, né? O número de usuários de plano de saúde é de 61%, eu não lembro se é em Vitória ou se é no Espírito Santo. Vitória. Em Vitória. Espírito Santo é 33%. Pois é, 33% da população capixaba tem plano, e em Vitória 61%. Tem espaço para crescer mais?
A conquistar mais gente? A taxa de cobertura está diretamente ligada à taxa de emprego. Isso histórico, né? Historicamente, você tem uma oscilação da taxa de emprego para cima ou para baixo, a taxa de tanto plano coletivo por adesão, que são comprados por profissionais liberais, quanto para o próprio seletista, o empregador e o empregado. Eu acho que, dado o cenário que nós temos hoje no Estado de estabilidade fiscal, o Estado é um Estado, principalmente o governo tem feito um trabalho muito grande de estabilidade fiscal, é um Estado que tem todas as contas em dia, isso ajuda no cenário do Espírito Santo ser o terceiro maior Estado de cobertura do país. A taxa de emprego do Brasil, quanto mais ela melhora, isso obviamente vai impactar aqui. O Espírito Santo tem uma diferença que tem muita empresa vindo para cá, tem uma atratividade, né? Tem um saldo, tem uma matéria que saiu agora recentemente de um saldo de imigração entre os estados. O Espírito Santo ganhou uma quantidade expressiva, mais de 108 mil pessoas novas vindo morar aqui. E isso também aumenta a taxa de cobertura do plano localmente. Né? Mas assim, são os fatores, né? Você tem estabilidade fiscal, você tem mais pessoas vindo de fora para cá. Crescimento populacional da faixa etária que trabalha, né? Da faixa etária que compra o plano de saúde. E a própria evolução da população, nascimento de habitante, né? Aqui tem essa vantagem e aqui tem uma força, é impressionante isso aqui no estado. Você tem um ambiente de negócio em alguns setores que também ajuda muito a contratação do plano de saúde ser tão alta aqui no estado. Comércio, construção civil, serviço e alguns específicos, serviços de limpeza, conservação e limpeza, serviços de segurança, algumas categorias aqui no estado são muito fortes, e essas categorias são categorias que conseguiram nas suas convenções coletivas implementar o plano básico, que é o plano ambulatorial, o plano básico em suas convenções. Então, assim, você aumenta com isso, não é só a base de beneficiários, mas você aumenta a base de pessoas que, com uma diferença pequena, já que o patrão paga para ela o plano básico, ela complementa e ela pula para um plano completo. Por isso que a taxa nossa aqui é uma taxa tão grande. É um dos fatores, né? Você tem o fator estável da economia local, do governo, você tem o fator de... Então tem uma projeção ainda, uma capacidade de crescimento. Existe uma capacidade de crescimento, existe sim. Esse percentual tão alto, né, da população que tem plano de saúde, isso também acredito que seja um desafio para as operadoras, né, de manterem ali a qualidade do atendimento, conseguiria, às vezes até necessário ampliar a estrutura rede, de atendimento. A estrutura de atendimento. Sim, é necessário. Isso desafia também a administradora? Ou não chega a ser? Para nós, para a administradora, acho que esse desafio ele não chega a ser impactante para a administradora, mas para a operadora ela tem ali ela tem uma responsabilidade de ter os seus pontos de atendimento sem fila, né? Ela tem uma necessidade de ter coberturas de hospitais que ela consiga atingir a população que ela vendeu ali. Isso a ANS mede isso. Inclusive a ANS, se você tem uma quantidade de reclamação, por exemplo, em Cariacica por falta de atendimento hospitalar, isso gera um número de reclamações num ambiente chamado NIP. E essa NIP, quando ela aumenta o número daquele produto, aumenta o número de reclamações da ANS, ela pode intervir e suspender a comercialização daquele plano. Então isso é medido pela agência. Por isso que a operadora ela tem a responsabilidade de manter o produto que ela comercializa com cobertura, com taxa de cobertura, sem fila, com acesso ao usuário que ela comercializou. Eu acho que isso não é desafio para a operadora. Se a operadora está numa crescente, se ela está comercializando, ela tem condição, até porque ela está vendendo, ela está entrando recurso, entrando receita, ela tem condição de ampliar sua rede, sua estrutura. Não é desafio. Eu acho que o desafio é mais quando a gente fala de SUS, né? Porque o governo do estado, por exemplo, ano passado entregou entregou em Guarapari. Guarapari a gente tem um hospital que atende no privado, que é o São Pedro. E aí o governo entregou um baita hospital, belo hospital, para atender o SUS.
Então, assim, o desafio maior no caso do governo do estado, né? Do governo federal, eu acho que é mais desafiante. Para a operadora de saúde, não, porque eu acho que quanto mais ela vende, mais ela tem receita, mais ela tem recurso para investir na rede. Tem assim, um cenário famoso, né, de alguns clientes reclamarem do tempo para ser atendido, por exemplo, numa situação de urgência, né? Muita gente vai lá e faz o uso equivocado, por exemplo. Nem é uma urgência, a pessoa vai lá. Esse é um problema global aí dos planos de saúde. Não tem relação, então, com a quantidade de pessoas, tem relação com uma má utilização. Você tem uma parcela pequena da população que utiliza de forma indevida o plano. Assim, eu falo que sempre estoura... Não é uma parcela grande. Eu sempre falo que estoura sempre o beneficiário final, mas tem uma parcela que tem culpa. Vou pegar o governo de Cuiabá, a prefeitura de Cuiabá, como exemplo. Eles tentaram instituir nas unidades de saúde zerar o atestado. E aí o prefeito de Cuiabá, ele tem lá as câmeras de cada UBS dele lá. Depois que ele implementou isso, as UBS não tinham fila. Zerar o atestado não pode ser emitido lá, na UBS. Não tinha fila mais o atestado. Uma sexta-feira à noite ficava lotado, não tinha fila. Segunda-feira de manhã ficava lotado. Muita gente vai lá só para pegar existe um atestado médico. Uma população, minha esposa é médica, já atendeu o plano de saúde no posto de saúde aqui, no posto de saúde da família, né? Chamava posto de saúde da família. Ela chegou a um ponto que tinha um grupo durante a semana que ela tentou bater de frente com o sistema. Até o dia que ela teve uma conversa lá, não foi nem ameaça, mas teve uma conversa com um líder, não foi sindical, mas foi um líder da empresa que teve uma conversa, você vai continuar dificultando aqui, nós vamos fazer de tudo para você sair daqui. Foi uma ameaça a ela, foi uma ameaça, você está atrapalhando meus funcionários aqui. Isso é ruim para quem precisa de utilizar. Então, assim, dizer que não tem culpa também de uma parte, tem uma parcela pequena, mas tem que usa de forma incorreta o plano. Mas até para conseguir um atestado, mesmo que a pessoa ela realmente necessite, né? Ela tem de ir lá e buscar no atendimento que estiver disponível. Então, é realmente um desafio. A teleconsulta, por exemplo, ninguém faz. Ninguém faz, por exemplo, teleconsulta, ninguém faz atestado. Porque isso virou um problema. Todas as empresas que colocaram na teleconsulta a emissão de atestado, retiraram, praticamente todas. Não tem mais a teleconsulta, porque senão você acaba com o modelo de teleconsulta. Porque todo mundo ia de casa mesmo entrar, né? Todo mundo não, porque a gente não pode, como eu disse, é uma parcela pequena da população que faz isso. Entrar na telemedicina, ir lá e pedir um atestado de casa. Sem ao menos ir na empresa, sem ao menos ir no médico. Isso assim, estava virando, aí sim ia virar um negócio descontrolado. Eles tiraram isso da telemedicina, todas as empresas que eu conheço que trabalham com isso não fazem mais. Fraude, pessoas que... Isso motiva a fraude, isso motiva a utilização indevida, aí aumento de custo sobra para quem? Sobra sempre para a população. A utilização indevida também volta isso como reajuste para a população. Importante dizer isso. Se você vai no posto de saúde para pegar um atestado médico, não precisando do atestado médico, isso é custo. Nós estamos falando de, mas sou só eu, fui lá rapidinho, peguei, não, mas quantos tem na semana? Isso volta para a população em termos de reajuste. Isso volta contra a população quando você chega lá, a clínica está cheia, a UBS está cheia. Sim, verdade. Você chega no pronto-socorro, às vezes, com teu filho com necessidade de urgência, emergência lá, coloca uma pulseira vermelha ou uma pulseira amarela. Às vezes tem gente lá dentro do consultório que não era para estar, era seu filho que era para estar lá. Que ele sim está numa pulseira vermelha, pulseira laranja. E tem alguém lá dentro que está para pegar o atestado. Entendi. Existe isso, infelizmente, né? Agora, é um problema que assim, se resolve da noite para o dia? Não resolve. É conscientização, é mostrar cada vez mais para a população quanto que isso reduz custo, se tiver uma utilização realmente quando precisar. Então, assim, mas é um trabalho, não é é uma série de coisas que tem que mudar. Então, fraude com atestado, além de ser um problema, né, para a economia como um todo, ainda é um problema para quem paga o serviço. Tanto para o particular quanto para o serviço público. É o problema dos dois. Olha só. É o problema dos dois. A gente sempre vê, né, pela perspectiva do empresário que fica sem a pessoa ali trabalhando. Não, porque tem nos ela dois. contou uma mentira lá pro médico, né? Não, isso tem nos dois. Eu vivenciei isso dentro de casa ao longo de vários anos, né? Que a minha esposa atendendo no PSF. E eram funcionários de uma empresa que, tudo bem, não tinha plano de saúde, eles eram atendidos na UBS, mas
Você vê isso tanto no público quanto no privado, infelizmente. Bom, falar aqui um pouquinho sobre mercado, né? Mercado Sim. de trabalho, profissional. A Qualy Saúde, ela atua com quantos colaboradores? Hoje nós temos colaboradores diretos, são 82 colaboradores diretos. Corretores vinculados hoje, a gente já passou de 13 mil corretores. Nessas 18 praças que nós estamos, você vai credenciando as corretoras e as corretoras têm os corretores, né? Os consultores. Então são mil e... São 13 mil. 13 mil nos 18 estados. Aqui no estado nós temos hoje aqui ativos, 1.200 corretores ativos. São Paulo é uma praça que a gente entrou agora recente, a gente já está com quase 5 mil corretores lá. Só em São Paulo. Só em São Paulo. Empresa capixaba, fundada no Espírito Santo. Fundada aqui, atua em 18 estados. 18 estados. A gente tem 7 filiais e 5 mil corretores só em São Paulo. A gente tem 7 filiais e os demais estados a gente vai abrindo à medida que vai crescendo a venda, né? Porque para você não colocar muito custo na frente da venda. Então a gente vai abrindo à medida que vai crescendo a venda. Mas a gente já comercializa hoje com corretores em 18 estados. A gente tem equipes de venda em 18 estados. E vale a pena trabalhar como corretor de plano de saúde? Vale muito. Vale? Olha, eu falo isso demais. Isso é uma coisa que, assim, eu fico até feliz em falar isso, em divulgar isso. Porque é um mercado que, primeiro que é um mercado que precisa de ter proteção. O consultor de plano de saúde não tem proteção. E quando eu falo isso é porque, assim, você tem um corretor de seguros que tem a SUSEP. Ele tem uma legislação que toma conta dele. Uhum. Ele tem lá o Sindicato dos Corretores, que é um sindicato extremamente forte. Você tem a FENACOR, que é a Federação Nacional dos Corretores. Você tem, então, toda uma estrutura que tem a proteção para o corretor. O consultor de plano de saúde, ele não tem isso. Não tem a ANS não tem uma ala dentro da ANS ou uma normativa que crie a figura do consultor de plano de saúde. E quanto mais eu falo sobre isso, quanto mais a gente vê isso no mercado, assim, mais as pessoas, todo mundo que eu converso sobre isso, fala, mas eu não sabia que o mercado é tão grande de plano de saúde, de consultor de plano de saúde, não sabia que ganhava tanto dinheiro isso. Desde 2000, quando eu entrei nesse mercado, há 25 anos atrás, a gente tem sempre uma média de venda por vendedor. Desde 2000. O vendedor não seletista, tá? O seletista ele até tem uma média maior. Mas o vendedor de plano de saúde, ele vende em média 5 vidas mês. 5 vidas mês numa praça como Vitória, ele pode ganhar até 5 mil reais. Tô falando de 5 vidas. 5 mil reais por vendas. Vida. R$1.000 por vida. Porque o mercado aqui é muito aquecido, tem muito concorrente. Então, o CAC da região, o custo de aquisição de clientes das administradoras aqui é muito mais alto. Ele vende uma vida, ele ganha R$1.000. Ele pode ganhar até R$1.000, porque você tem um produto mais baixo que ele ganha menos e o produto que vende mais ali, que é o estadual, até R$1.000 por vida. Eu tenho, de março do ano passado até agora, os top 10 nossos vendedores, e eles variam, os top 10, todo mês você tem um top 10 diferentes. Não ganham menos que R$40.000 por mês. Nossa. Aí a gente vai para uma praça, por exemplo, Caxias, Rio Grande do Sul. Não tem corretor. Tem 3 corretoras e as 3 corretoras têm uma equipe pequena de 3 corretores. Não tem. O pessoal não conhece, não sabe o que é a venda de plano de saúde, como que ela é uma profissão não reconhecida, que paga-se muito bem ao consultor. Então, assim, isso é uma coisa que eu falo há anos. Aqui paga-se muito, então. Aqui paga-se muito, São Paulo paga-se muito, Belo Horizonte paga-se muito, Rio de Janeiro, as praças que têm um volume grande de negócio na área da saúde, paga-se muito. Então, se você encontrar uma empresa aí com 1.000 funcionários que resolve fazer... Ele resolve a casa dele, vai construir a casa dele, ele vai... Nossa é sério, senhora, assim, é óbvio que quando você faz cotação plano empresarial, você não vai ganhar 1.000 por vida, você vai ganhar menos, mas ele ganha no volume. O PMEzinho do dia a dia aqui, até 29 vidas, é isso, é R$1.000 por vida. É um baita negócio, né? Uma baita atividade, então. É um baita que não tem reconhecimento. E eu falo que não tem reconhecimento porque muitos dos consultores de plano de saúde que a gente tem hoje, ele continua ainda sendo Uber, ele continua ainda não dando foco na venda do plano de saúde. Mesmo ganhando tão... Ele é um servidor público municipal que ele complementa a renda dele com a venda do plano de saúde para a família, ou ali dentro do órgão mesmo. Um professor de escola municipal que complementa a renda. Não então, se profissionaliza, não se torna a atividade principal. Não é, por falta de reconhecimento da categoria, por falta de ter uma categoria, por falta de ter alguém que tome conta do consultor de plano de saúde.
Nós tivemos uma iniciativa, nós lançamos esse ano em parceria com o Senac, o primeiro curso profissionalizante de consultores de plano de saúde. Nós formamos a turma ontem. Nós entregamos no auditório lá da Quali. Hoje é terça-feira, né? Hoje a entrevista vai sair no domingo. Vai sair no domingo, ontem, terça-feira. Nessa semana. Nessa semana nós formamos a primeira turma de 30 alunos, curso técnico, 36 horas, validado pelo Senac Nacional. A gente criou, esse é o primeiro do Brasil, isso é um case capixaba. Olha aí. É o primeiro do Brasil, curso profissionalizante, realizado pelo Senac, para a formação de um consultor de plano de saúde. E essa turma está entrando no mercado que paga 40 mil reais. Se ele for um cara que foque realmente, que trabalhe as 40 vidas dele por mês, né? Porque nós estamos fazendo mais ou menos isso, é 40 vidas mês. E não precisa ser uma empresa de 40 vidas. Se ele focar todo dia, vender uma vidinha hoje, 2 vidinhas amanhã, uma vidinha depois de amanhã. Tem que ter um conhecimento grande na área, tem que ser muito bom Ele tem que ser esforçado. Entendi. Ele não tem que ser um expert. Existem formas de você fazer uma produtividade média de 20 vidas, que eu falo sempre assim, 5 vidas de média desde quando eu entrei nesse mercado em 2000. Uhum. Por que alguns se destacam mais? Porque ele foca. Por que o seletista, a média do seletista são 20 vidas mês? O cara que é funcionário de uma corretora, funcionário de uma operadora, ele vende 20 vidas mês. Por quê? Porque ele é focado. Ele entra às 8 da manhã, sai às 18, só trabalhando na venda do plano de saúde. Uhum. Cuidando, fazendo follow-up de quem ele visitou, fazendo follow-up de quem ele ligou, cuidando da lead que caiu para ele do Instagram, do Facebook, da internet, do Google. Ele pega lá e vai ligar e vai fazer o follow-up. Ele ser um vendedor focado, ele vai fazer 20 vidas mês. Basta ele ser focado. Agora, por que muita gente desiste? Porque você não tem incentivo. Você não tem ninguém cuidando de você. Eu falo isso muito no mercado, todo erro que tem na venda do plano de saúde sempre é culpa do consultor. É óbvio que tem vezes que você tem culpa do consultor, tem, mas não é 100% dos casos como é colocado hoje. Uhum. O consultor precisa dessa proteção, porque a primeira pancada que ele toma dessa, que a culpa vai ser dele, ele desanima do mercado. E quem quiser, por exemplo, quem está assistindo aqui, quem está assistindo, eu quero. Qual é o caminho? Tá vendo que assim, nem o caminho, isso é tão pouco divulgado, por isso que só bater na porta lá da Quali Saúde. É importante isso, é importante esse momento para as pessoas saberem. Qual é o caminho? Caminho para se tornar. Hoje existe no Senac um curso profissionalizante de consultor de plano de saúde. Por professores que são do mercado, que são de operadoras ou que são donos de corretora, que fazem o curso. O caminho hoje no Espírito Santo existe, via Senac. Mas eu quero entrar primeiro para ver como é que é. É só ele procurar qualquer uma das no mercado aqui do Espírito Santo tem 120 e poucas corretoras, né? Você tem 1.200 consultores e você tem 100 e poucas corretoras de plano de saúde. Procurar uma corretora que ele se identifique. Só pegar na internet, tem várias corretoras. Procurar a corretora, quero me tornar um consultor de plano de saúde. Todas elas. Isso eu posso garantir. Todas elas vão receber bem. Porque não existe... no mercado. Não existe... o curso, a ideia do curso é justamente para atrair mais pessoas, porque os próprios corretores, os donos das corretoras, estão em busca de profissionais de venda e não conseguem achar. Caramba! Não conseguem achar profissional de venda de plano de saúde. E como a gente não está reconhecimento, né, como não tem reconhecimento para nós não temos esse reconhecimento da ANS, o órgão que fosse regulador dos consultores de plano, como a gente não tem reconhecimento, a pessoa vai, às vezes, tenta 1, 2, 3 vezes, não tem nenhum incentivo, não tem reconhecimento, ela desiste. Porque a venda de plano de saúde é como a venda de sapato. Você vai tentar uma vez, você vai tomar um não. Você vai tentar a segunda vez, você vai tomar um não. Você tem que persistir. Uhum. Se você é o funcionário de uma loja, pelo menos você tem lá o seu salário, você tem um treinamento, você tem um incentivo, você tem condições de ir testando até você se tornar bom na venda do sapato. O consultor de plano de saúde ele não tem hoje. A gente não tem isso hoje. Nossa categoria não tem um reconhecimento. Não tem alguém que nos impulsione. O trabalho que a gente faz na Quali é justamente tentar fazer isso. Nós criamos o curso do Senac para tentar incentivar que ele venha para cá. Nós criamos não foi nem criação, a gente adquiriu 49% de um aplicativo que ele gera lead para o vendedor de plano de saúde. E a gente incentiva muito isso, pagar a lead para os consultores. É tipo um Uber do plano de saúde. Uhum. Ele está com o aplicativo aberto, aparece uma lead para ele. Olha, Unimed 3 vidas, pum, aperta. Quali Saúde e PME. Isso está em operação? Está em operação. Está em operação aqui no estado, agora a gente levou para São Paulo.
Como é que é o nome mesmo? É Cliente.com. 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 É um aplicativo. Dá para baixar? Dá para baixar, ele precisa fazer um cadastro, ele faz o cadastro e vai começar a pitar a lead para perto dele, ali onde ele estiver. Ele apertou o botão, pegou a lead, ele vai ligar para o cliente, olha, vi que você está precisando aqui de um plano Med Senior para 59 anos, eu sou consultor de plano de saúde, gostaria de te atender e vai trabalhar aquela lead. Então, assim, veja, a Quali montou o curso para ensinar ele a comercializar. Fizemos a aquisição de 49% desse aplicativo que eu vou levar o cliente até ele. O que ele precisa fazer é só se vincular a uma corretora. E ter o apoio dessa corretora, e todas dão apoio. Todas as corretoras aqui do estado, não só aqui do estado, onde a gente tem praça, os corretores dão apoio para os consultores. Mais uma vez, por quê? Ele está precisando, o corretor precisa de mão de obra e a gente precisa, isso é uma voz que eu vou levantar sempre, nosso segmento não tem uma proteção que alguém que olhe para os consultores de plano de saúde. Nosso segmento não tem isso, infelizmente. Certo. Fica aí até uma mensagem, né, para os legisladores aí, de repente. De tomarem conta dos consultores de plano de saúde, porque é uma profissão, uma baita profissão, que tem pouco reconhecimento. Certo. Bom, vamos falar aí sobre a Quali Saúde, né, que atua em 18 estados, tem 40 mil clientes, né, 40 mil vidas. 40 mil vidas. Quais são os planos aí para o futuro, pelo menos no médio prazo, para a empresa? Médio prazo, a gente está falando agora até dezembro, a gente atingia 60 mil vidas. Uhum. Eu acho que nós estamos num caminho muito legal para atingir as 60 mil vidas. A rampa de crescimento nossa tem sido, assim, com a ajuda dos consultores, principalmente, das operadoras que a gente trabalha, a gente tem vendido a média de 3.500 vidas mês. Existem alguns contratos que um deles a gente conseguiu tombar agora para dentro da Quali, que é um contrato que nos possibilitou entrar na Apvida, inclusive. Eu acho que, assim, o plano nosso era estar em todos os estados brasileiros até 2026. Uhum. E a gente antecipou e está antecipando muito isso, porque a gente está em quase todos os estados. Hoje a gente tem um mapinha lá. Tem um mapinha lá que a gente fica olhando o mapinha e a nossa visão, né, de longo prazo já está quase, como com a meta quase cumprida. Eu acho que o que a gente precisa agora, o salto da Quali, a gente atingindo 60 mil vidas, é consolidar as praças com a abertura das filiais. Porque é muito diferente a relação com o corretor quando você faz a venda à distância, quando você toma conta dos corretores, por exemplo, do Nordeste, que a gente está começando a implementar as filiais lá. É diferente quando você tem a filial. A relação com o corretor, ele passa a ter confiança que você não vai abandonar ele. Porque se você faz a venda lá naquela região, só abre a tabela para comercializar, mas não tem presença física, ele acha que você está ali momentaneamente. E aí ele fica com medo de fazer uma carteira com você. Uhum. E depois você abandonar, ele para de receber. Então é importante que você se instale, e não é instalar em coworking, porque o corretor sabe que quando você vai para um coworking naquela praça, você está indo momentaneamente. Você tem que ter um espaço. Monte um espaço. Tô falando isso, eu tô até alimentando concorrente aqui para ensinar para concorrente, mas assim, não existe mercado para todo mundo, não existe esse negócio da concorrência. Quem sabe trabalhar e trabalha muito, não tem esse negócio de concorrência. Mas isso faz uma diferença brutal quando você tem um espaço teu, com a sua logomarca na porta, com o seu time na porta. O corretor, ele quer se sentir protegido por alguém. Como eu falei, ele não tem proteção de ninguém. Se você monta a unidade, é impressionante como a curva de venda muda. Ele passa a confiar que você está lá. Né? É segurança que você não vai sumir com a carteira dele, que ele vai continuar recebendo o recorrente dele, do que ele vendeu. Porque a gente paga, né, o recorrente para o corretor que vende lá, as corretoras recebem o recorrente. Então isso para ele é uma segurança, ele ter uma estrutura sua lá. Então assim, o que a gente precisa como Quali é primeiro chegar a 60 mil vidas agora até o final do ano e fazer isso mantendo a taxa de perda nossa, a taxa de exclusão nossa baixa. Manter o que a gente vem fazendo. Ano que vem, consolida a presença em todos os estados. Consolidando a presença em todos os estados, com a bandeira nacional da Apvida, com a bandeira nacional da Athena Saúde, é consolidar também operadoras locais. Porque você dá mais uma opção para o corretor e para a população. Você está entrando numa praça com a Apvida, com a Athena Saúde,
e você tem mais uma ou duas operadoras locais, você está dando mais opção para a população e mais opção para o corretor vender. Então, a sequência do nosso plano é esse, nós primeiro atingirmos o objetivo desse ano, consolidarmos as 18 praças ano que vem com as filiais e nas filiais abrirmos as operadoras locais, pegar as operadoras de cada estado desse e criar parceria com essas operadoras, para atender a maior parte da população, que aí você tem 2, 3 bandeiras, consegue vender bem numa praça nova. E aí ampliar o número de corretores aí desses aí você 13 mil... Isso, aí vem por osmose, né? Vai ampliando o número de corretores, você começa amplia muito a sua base de venda, a sua carteira cresce muito, é isso. Houve muito investimento, muita compra, muita aquisição, fusão, né, no setor de plano de saúde. Essa é uma tendência que deve se prolongar, deve acontecer mais coisas na sua visão? Ou então, já está um pouco devagar o mercado nos últimos anos, está bem devagar, aliás, né? Você teve, assim, nos últimos 2 anos, o que teve de movimento ainda foi muito pequeno há 2 anos para trás, né? Que teve muito movimento de aquisição de grandes fundos. Esse ano até teve alguns movimentos importantes da Redditor. Teve um movimento agora da própria Qualicorp, né, em vender a Gama Saúde, enfim, você tem alguns movimentos grandes, mas assim, essas grandes aquisições, eu acho que ainda está morno no mercado. Já teve muito mais aquecido, mas acho que ainda está morno. Eu acho que para o ano que vem, a gente passando agora questão de eleição, um ano mais conturbado, continua um pouco morno para acelerar 2027. Eu acho que 2027 volta a ter aquele cenário que a gente teve de 3 anos atrás, não de 2, de 3 anos atrás, de fusões e aquisições desse mercado. Até porque, 2 anos atrás, se a gente pegar os movimentos que tiveram de IPO, ou das próprias ações de empresas que já estavam na Bolsa, você teve muita empresa que teve queda na Bolsa, umas quedas muito importantes, né? A Qualicorp caiu muito. Sim. A Cora Saúde do nosso estado, ela largou bem, a R$8 a ação. Depois, pela conjuntura própria do mercado, as ações caíram. Você teve algumas desistências de IPO, por exemplo, a própria Athena Saúde não abriu IPO, você teve algumas desistências, que era uma opção de abrir. Enfim, eu acho que esse mercado 2026 ainda, por conta da política, ainda vai permanecer um pouco morno, mas eu acho que 2027 aquece de novo. Aí vira também grandes fusões, grandes aquisições, tem muita coisa que pode acontecer. Certo. Que já estão sendo trabalhadas desde já, tá? Que a gente já sabe de alguns movimentos, mas eu acho que 2027 é o ano. Ótimo, vamos ficar de olho. Vamos ficar tem muita coisa que vai ser importante aí. 2 curiosidades aqui pessoais. A primeira é sobre a inteligência artificial. Certo. Muita gente aí anda se consultando com a inteligência artificial, deixando para procurar o médico e já falando, doutor, eu tenho isso. Eu tenho isso. O Google perdeu a importância agora, né? Pois é. E queria saber, assim, como isso mexe com o mercado de plano de saúde, na sua visão, mexe também com a oferta, com o tipo de serviço que vai ser ofertado, mexe com maior volume de procura ou menos gente precisando? Total. Qual é a sua análise? Total. Isso é uma coisa que o consultor de plano de saúde tem que ter uma preocupação. Porque é um tipo de serviço que pode ser contratado 100% digital. É um tipo de serviço que, se você tiver uma IA bem... o plano de saúde via uma IA. Se você tiver uma IA bem preparada, com um tutor, bem ensinado, né? Tem um tutor da IA, você pode ter a venda 100% digital. Eu acho que isso não vai acontecer, por quê? Eu acho que isso é uma coisa para... Agora eu acho que isso não vai acontecer, porque eu acho que essa compra ainda... A geração que está nascendo hoje é a geração que no futuro deve comprar, sim. Vai comprar esse tipo de serviço. Eu acho. Mas que o corretor não perde espaço ainda se ele buscar entender um pouco mais de IA. Porque ele pode ter uma corretora que venda 100% via IA. Não estou querendo dizer que a gente vai acabar com as corretoras. E se a corretora dele se especializar na venda via IA? O caso, o que você se refere é a venda, né? A comercialização, o negócio da transação. Isso. A IA ela vai mudar o mercado de venda de plano de saúde. A gente ouviu muito no passado e ouve até hoje as operadoras de saúde 100% digitais. Eu não acho que ainda seja digital nenhuma operadora.
Tá muito cedo ainda. Muito cedo. Eu acho que isso vai acontecer com o advento da IA. E isso muda o atendimento do usuário, não muda só o atendimento do usuário, não muda só a operadora se transformar numa empresa com mais IA. Muda a venda do plano de saúde, porque é uma das profissões que pode sumir. Uhum. É como contador. Saiu uma lista agora, a Microsoft fez uma lista agora das 100... Acho que foram 100 profissões que já que são impactadas, né? Então você vê lá, serviço, eu acho que ela tem um maior número de empregos no mundo e ela é a 10ª ou a 9ª que vai ser mais impactada, né? A pergunta que eu faço é, eu acho que a inteligência artificial ela não vai substituir um profissional por completo, né? Porque ela é uma ferramenta de trabalho. Eu acho que para o corretor a preocupação é assim, você tem que entender da IA do seu negócio. Sim. Como a gente está fazendo até dentro da Quali. A gente tem nós não criamos uma área, mas nós criamos dentro da torre de projetos, tem uma torre de projetos que um dos itens é a inteligência artificial, como a gente pode melhorar o nosso atendimento ao usuário. Uhum. Não é substituir a venda, porque a gente não faz venda na Quali. A gente não tem corretora na Quali. A gente faz tudo para o corretor vender de melhor forma possível. Mas eu acho que vai ter uma mudança na forma como o usuário, essa população que está nascendo agora, como é que ele vai comprar lá na frente. Vai ser muito raro você ter um contato físico com o consultor de plano de saúde. Vai ser muito raro. A venda ela pode ser uma venda que no final ela caia para alguém fechar a venda, algum humano. Uhum. Mas eu acho muito raro você, daqui a alguns anos, essa população que está nascendo, comprar frente a frente com o consultor de plano como é hoje. Entendi. Hoje já tem uma mudança muito grande, porque o consultor já, pelo WhatsApp, ele recebe a documentação, já pega o orçamento, já manda para o cliente, já manda o link para o cliente, ele fala com o cliente, explica algumas coisas, o cliente demanda isso, essa explicação de um humano hoje. Ainda não tem ainda uma ferramenta hoje que venda e que tenha um tutor que realmente ela entregue tudo que o humano perguntar, ainda não existe, mas muito em breve vai existir. Uhum. E aí o consultor de plano de saúde, ele tem que se preparar para isso. Eu acho que ele não vai ser substituído agora, mas se ele não se preparar, vai ter uma ferramenta que vai fazer 90% do trabalho dele. Entendi. Vamos falar um pouquinho aqui, pergunta que não quer calar, a gente está na época aí das tarifas aí do Donald Trump. Havia até uma possibilidade de retaliação que encareceria alguns dos insumos adquiridos, né, pelas empresas locais. Acha que esse tarifaço, ele de alguma forma afeta o setor de plano de saúde? Olha, para mim essa é uma discussão que assim, ela já não deveria nem ter começado. É tão difícil falar assim, sem tentar politizar o assunto, né? Que é um assunto que já ganhou tanta ar de polaridade esse negócio, mas assim, isso é ruim para todo mundo, porque se a gente for retaliar, algum insumo vai ser tarifado que afeta a área da saúde. O governo já meio que descartou fazer uma retaliação. Graças a Deus, porque assim, se a gente vai retaliar o quê? Alguma coisa que entre que tem insumo da área da saúde, isso prejudica o usuário, o plano de saúde, que eu falo, sempre cai para o usuário final. Isso sempre vai cair no reajuste do plano. Ninguém vai segurar ali o abacaxi. Ninguém, vai ser repassado na cadeia até onde? Até o consumidor. Então assim, esse negócio de retaliar, dependendo do que fosse retaliado, isso poderia ter um impacto assim, gigantesco na área da saúde. Ainda bem que isso não está sendo retaliado, né? Que o governo tomou essa decisão. Mas eu acho que independente disso, esse ambiente todo causa um estresse no investidor. Você não tem novas empresas vindo porque por aqui está sendo tarifado, você não tem empresa vindo para comprar outras empresas daqui, não vai fazer aquisição de uma operadora de saúde, que o Brasil é um ambiente incerto para negócio, porque você poderia ter um fundo de investimento vindo investir no Brasil, comprando uma série de operadoras de saúde e investindo no Brasil, mas como é que você faz isso num ambiente incerto? Porque se a gente tem, infelizmente, uma política que estou tentando falar de uma forma sem politizar, tentando ser cuidadoso no que eu vou falar. Sim. Mas que tem essa incerteza, essa política de incerteza, que toda vez tem um assunto novo, tem a tarifa, tem a tarifa de fora vindo dos Estados Unidos, você tem aumento de tarifa aqui,
Você tem um aumento de tarifa que é derrubada no Congresso, mas que depois, judicialmente, pelo STF, volta, né, a aprovação de cima do STF. Que ambiente é esse de negócio que eu vou investir num país que tem esse ambiente de negócio se um Congresso derruba um aumento de tarifa do governo e o governo recorre ao STF e o STF aprova? Assim, tirando a parte política, isso é muito ruim para o investidor. E o investidor que podia vir para cá e investir na área da saúde, investir em aquisições e fusões, em fazer projetos de M&A no Brasil, ele não vem. Ele vai direcionar o recurso dele para outro lugar, pode ter certeza. Qual é o ambiente de negócio hoje na América do Sul mais propício para fazer investimento? A Argentina. Ele não vai vir para o Brasil. Ele vai querer montar um projeto de M&A na Argentina, infelizmente. Houve uma época que o Paraguai também estava ali bastante visado, né, no investimento. Assim, isso é um negócio tão ruim quando você tem esse tipo de ambiente tumultuado, e eu estou tendo o maior cuidado para falar disso, porque eu tento não polemizar esses assuntos, nem de ter lado nesses assuntos, porque eu acho que o Brasil não teria que ter lado. Eu acho que o Brasil tem que ter um lado que é a população. Tudo que você fizer em prol da população, você está escolhendo o lado certo. Tudo que você está fazendo, se você tiver políticas sempre voltadas para a população, preocupado com a população, eu não quero saber de guerra da Ucrânia, o que eu tenho a ver com guerra da Ucrânia, eu não quero saber desse tipo de coisa, eu quero saber da população brasileira. O que eu vou fazer para melhorar a população brasileira? O que eu vou fazer para mais pessoas terem plano de saúde, mais pessoas terem cada vez mais segurança? Isso é uma política que eu acho que vale a pena a gente tratar, sempre, em qualquer discussão. Agora, você tem um ambiente desse tão tumultuado, isso é ruim para o mercado, não só para o mercado da área de saúde, isso é um mercado, qualquer segmento. Qualquer segmento é impactado. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Flávio Cirilo, falar sobre um aspecto pessoal, passatempo, o que gosta de fazer, família. Passatempo o meu é meio arriscado. Nas horas vagas, um passatempo, fugir do trabalho agora. É um passatempo um pouco arriscado, né? O cara vai ficando velho, começa a inventar esporte arriscado para fazer. Eu, a vida inteira, fiz muito esporte, sempre gostei muito de esporte, muito futebol, depois entrei no tênis, joguei tênis, acho que sei lá, uns 9 anos, aí por conta de joelho, né? O cara vai ficando velho, vai perdendo o joelho. É uma grande força ali que tem que fazer. O velho, né? O cara vai ficando velho, vai acabando o joelho, você tem que partir para outro esporte. E aí eu fui pro kart. Tem 3 anos e pouco que eu faço, né? Que eu e meu filho, a gente acabou sendo um momento bem legal, pai e filho. Qual a idade dele? O Dudu tem 12, vai fazer 13. E já tá fazendo você comer poeira? Há muito tempo. Mas mais leve também, né? Ele é mais leve que eu. Mas a gente faz kart há 3 anos e pouco. Foi um momento muito legal, pai e filho. Que legal. Porque a gente vai na Serra, no Cartódromo Internacional da Serra, então você tem uma distância lá, meia horinha para chegar lá, você vai batendo papo, aquela resenha com o filho, é muito legal isso. E para mim foi um esporte que, além de ser momento pai e filho, quando você tá lá é igual pescaria, você não lembra mais de nada, você não lembra do seu cartão de crédito, você não lembra de nada quando você tá dentro do carro. Baixou a viseira ali, você esquece de tudo, só concentrado na pista. É muito legal. Isso é um esporte que para mim é muito legal. E o tênis só na televisão agora? O tênis é só com a Vivi agora. A Vivi tem 7 anos. A Vivi gosta do tênis. Ela joga menos, tênis. Graças a Deus. Como é que é o nome do menino mesmo? Dudu. Dudu. Dudu verdade, kart, mas faz também um monte de coisa. O nome dela é? Victoria. Victoria. A Vivi gosta de tênis. Então, pelo menos os dois gostam de esporte. São dois esportistas, assim. Os dois gostam de esporte. Eduardo gosta muito de esporte. E Eduardo faz escalada, faz um monte de coisa. Ah, que barato. E a Vivi agora pegou a veia do esporte agora, jogando tênis, gostou do tênis. E o futebol pela TV, acompanha? Então, eu gostava, eu tinha um problema com esse negócio de futebol, né? Eu sou atleticano, e o Eduardo acabou virando atleticano porque eu sempre levei ele no estádio e levava a Vivi lá no Mineirão? Também. Ia lá no... na Arena do Galo, no Mineirão. Eu sempre gostei de estádio, eu sempre levei ele comigo e ele acabou virando apaixonado pelo Atlético e assiste mais do que eu televisão. E aí eu tentando parar de sofrer. Eu tô tentando ser um cara mais, assim, calmo. Assistir ao jogo e, tudo bem. Tô tentando. É mesmo? Tô tentando, fica nervoso ali vendo o jogo? Eu não sou muito assim, mas assim, é um negócio que é paixão, né? Pai para filho, né? Meu pai passou para mim, é um negócio que é... Mas eu gosto de ir no estádio.
Eu gosto de ir no estádio com as crianças. Lógico que bom, o jogo mais perigoso eu não vou, mas eu gosto. É um momento pai e filho muito legal, né? Você vê sua filha ali, comendo pipoca, ali sentado. É muito legal esse momento, assim. Eu gosto de ir no estádio com eles. Mas eu tento sofrer menos, né? Tentando sofrer menos. E formação acadêmica? Formei administração, eu demorei para formar porque eu estava no meio do curso e fui transferido, né, da Unimed. Eu comecei na Unimed em 2000, e aí eu fui transferido em 2001 para Vitória, tive que recomeçar praticamente um monte de matéria aqui. Na sequência fui transferido para o Rio, então fiz 3 faculdades para conseguir formar. Aí depois eu fiz o PDD da Dom Cabral, e depois eu fiz o curso na FUCAP de conselheiros. Foi muito legal o curso de conselheiros. Me deu uma base boa para o conselho das empresas que eu estou no conselho hoje. Então, eu estou no conselho da Você Protegido, que é uma empresa de telemedicina. E aí isso me deu uma base fantástica, o curso da FUCAP aqui. Muito legal o curso, vale a pena. Assim, quem quiser, né, partir para essa área de conselho, o curso da FUCAP foi muito legal. Dr. Bruno, agradecer ao Dr. Bruno, nosso professor. Foi muito importante o curso, a formação de conselheiro foi bem legal. Tá certo. Bom, mais uma vez, muito obrigado, Flávio. Eu que agradeço. Aqui pela sua muito presença, legal, conversa papo. bacana. Bacana. Comercial fala muito, né? A gente vai falando aqui. Se deixar, vai 2 horas de gravação. Tá jóia, então. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Esta entrevista está disponível nas edições impressa e digital do jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, em nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast.